Pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer a todos pela presença. Vou explicar um pouquinho como é que surgiu essa ideia, de começar a fazer esse tipo de debate e apresentar aqui, acho que seria interessante a gente se apresentar aqui, o professor Dr. Antônio Sérgio, especialista em Direito Esportivo, veio aí para também dar a sua contribuição. Cristiano Burta, treinador de goleiro, responsável de especialização em treinamento esportivo. Mauro Heleno, que foi meu colega na graduação aqui na escola, é o titular da cadeira de futebol, doutor em treinamento esportivo na Alemanha. Cidadão aqui, ninguém conhece, não precisa apresentar. Eu trabalhei 2 vezes, em 99, quando eu fui para o Cruzeiro, e em 2005, você teve a segunda passagem no Cruzeiro, foi isso? 2005. Aluno da universidade. Heleno Abreu, jogador do Atlético Mineiro, assessor do João Leite, Marcelo Costa, preparador de longa data, a gente se conhece, trabalhamos juntos na base do Atlético. Otávio Neves, preparador físico do Atlético, há muitos anos. O Diogo Penuta, que é treinador sub-14, graduante, nossa graduação aqui em Estácio, e amante de futebol. Neto do Tere Santana. Além de Tere Santana, o Lageli Fraga, que foi da base do Atlético durante 11 anos, E aí trabalhou conosco lá no América de Jovem Doutor, agora no início do ano. E aí minha esposa, que graduou aqui também na escola, 2 períodos depois de mim, mas ela não atuou hoje na área. Bom, eu vou fazer uma... Só para a gente ter uma noção, quem não conhece, aqui é o sistema Amiso. A Amiso é uma empresa francesa que se fundiu com a Prozone inglesa. Hoje é a maior empresa de análise de performance do mundo. Os grandes clubes europeus todos são clientes. Eu tentei trazer esse sistema para o Brasil, trabalhei com esse sistema lá no Al Ain dos Emirados Árabes em 2010, 2011. Fiquei encantado com os recursos que ele oferece e vinha tentando trazer, cheguei a conversar muito com o pessoal da empresa. Eles me efetivaram como um representante informal da empresa, mas infelizmente ninguém quis comprar. Realmente não é um investimento baixo, é coisa para clube grande, mas eu considero que não é gasto, para mim é investimento. Se você souber usar a ferramenta e todos os recursos que ele tem, é investimento. É um processo irreversível, eu acho que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. É um processo irreversível investir nesse tipo de tecnologia. Quem não investir vai ficar para trás. Mas eu coloquei só para a gente ir distraindo. Ele tem ali recursos como um odômetro. Você consegue ver a velocidade instantânea do atleta, distância do atleta para a bola, distância do atleta para o adversário, o bloco da equipe, a amplitude, a centralidade da bola. Consegue visualizar se o seu time está no ataque, você consegue visualizar o posicionamento defensivo dos seus zagueiros e mostrar isso com muita clareza, de uma maneira muito clara, muito didática para o atleta. Não tem como o atleta contestar o que ele vê a imagem. A animação está sincronizada ao vídeo, ao sistema de tracking. As câmeras fazem um rastreamento de toda a superfície do campo de jogo, e as variáveis são o deslocamento do atleta dentro do espaço do campo. E ali a imagem é trabalhada pela empresa, devolve essa imagem, dependendo de um compromisso de entregar entre 24 e 48 horas após, e dessa imagem você vai buscar todas as informações, todos os relatórios que você imaginar. É tanta coisa que você tem que filtrar. Não tem como trabalhar tudo, é muito detalhe. Ele tem que filtrar e ver quais as informações são realmente relevantes para o treinador. Mas no aspecto de análise física,
ele te dá tudo. Número de tiros, distância de tiros, tempo de recuperação entre uma atividade de alta intensidade e outra, distância total percorrida, opções. Análise técnica, análise tática, com tudo que você imaginar, e um recurso de estatísticas, que é um banco de dados, que eles analisam mais de 10 mil jogos por ano no mundo inteiro. Eles te dão um banco de dados, que isso é para nível de gestão, para diretoria, de futebol, para contratação de atletas. Se o Levi pede um lateral direito, chega o Calil e fala, vou renovar o contrato, quando que vem eu quero nós precisamos de um lateral direito de jovem, de até 24, 25 anos, ofensivo, que tem um índice de acerto nos cruzamentos em torno de 60%. Eles vão jogar, ele joga esses dados, essas variáveis do sistema, faz uma varredura e descobre no mundo inteiro todos os jogadores que preenchem essas características. E aí você consegue analisar também, ver também estatísticas disciplinares, o cara leva muito cartão, você fica muito tempo machucado, tem todas essas estatísticas também. Então, os grandes clubes europeus, quase todos são clientes e nenhum deles hoje faz contratações sem usar esse banco de dados. Então, são detalhes que depois eu vou dar uma pincelada maior sobre ele. Eu preparei uma apresentação aqui para a gente começar a debater sobre o futebol brasileiro. Reservei 3 datas aqui, hoje, dia 8 de setembro e dia 22 de setembro. 22 ou 21, não sei se está. É uma segunda-feira. Segunda sim, segunda não. São 3 encontros. Esse primeiro encontro, é 22 mesmo, né? Esse primeiro encontro eu quero utilizar para explicar qual que é a proposta, o que a gente está pensando em fazer. No segundo encontro, dia 8, gostaria de ver a possibilidade, vai depender do quórum também, a gente dividir em turmas. Por exemplo, da área de legislação vai ter uma turma, vai ter um debate. Área técnica, área de mídia, a área de gestão, a gente faz essa divisão, quebrar o pau. É brainstorm mesmo, todo mundo trazendo as ideias, trazendo as propostas, não importa o que seja, tá? Anotar tudo, debater, discutir, quebrar o pau. No terceiro encontro, a gente se reuniria para formatar tudo isso, fazer uma filtragem, formatar, organizar essas propostas, com o objetivo deste seminário que a gente pretende fazer. Estamos tendo todo o apoio lá do Heleno, do João Leite, o gabinete dele já se dispôs a nos ajudar. A proposta é fazer um seminário, realizar um seminário internacional. Existe verba na Assembleia Legislativa para trazer, por exemplo, uma personalidade do futebol alemão. Estou chutando aqui, pode ser o alemão, o espanhol, não sei, que a gente conseguir alguém de renome que tenha acompanhado o processo de modernização pelo que eles passaram aí nos últimos 10 anos. E trazer gente também do futebol brasileiro, treinadores do Levi, de repente a gente traz o Romário, que hoje é um político aí que vai ter um apelo de mídia, de repente a gente traz ali o Leonardo, traz o Sidorf, traz o Alex, do representante do Consenso, a professora Medina, o Fernando da Cunha Consultoria, tem várias, o Osimar da Apex Futebol, tem muita gente boa, que está atuando aí no meio e que já manifestou esse apoio. Existem movimentos similares, Consenso está aí atuando, a Universidade do Futebol tem propostas semelhantes à modernização do futebol, e o que eu entendo é que é necessário a gente unir forças, agregar forças, porque não é uma luta fácil não. A gente sabe que não é uma luta fácil, o negócio é bem difícil, é bem complicado. Não sei se vamos conseguir, mas alguma coisa eu acho que a gente tem que fazer. Eu vou falar por que me levou a isso.
Esse seminário vai ser realizado após as eleições presidenciais, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e nós pretendemos fazer ali, com as propostas que a gente vai levar, e mais as propostas que a gente conseguir nesse seminário, né, naqueles debates que vão ocorrer no seminário, montar um plano nacional para o futebol brasileiro, um documento que seja um marco, né, de transformação, e esse documento a gente tentar fazer chegar às mãos do futuro presidente da República, não importa quem seja. Então é um movimento, ele é sem fins lucrativos, tá? Suprapartidário, não tem envolvimento ideológico, aberto a todos os militantes do futebol que querem aperfeiçoar o futebol, que tem esse ideal, buscando a participação da comunidade acadêmica, que é fundamental, né, de trazer os mestres e doutores para nos auxiliar nesse processo, participação de personalidades de notório saber do futebol, e formular propostas para uma transformação profunda nas questões éticas, estruturais, conceituais, filosóficas e políticas do futebol brasileiro. Angariar apoio popular, midiático e político. Eu acho que esse apoio político ele vai ser fundamental, porque envolve muita coisa, envolve inclusive mudança de legislação para que a coisa funcione. Esses são os apoios que nós temos até o momento, né? Todas essas entidades, pessoas ali, já conversei com eles já manifestaram apoio. O Cláudio Leite, o professor Cláudio Bossi, que é o presidente do CREF 6, CREF da região de Minas Gerais, a Escola de Educação Física da UFMG, Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa, que hoje é uma referência no futebol, né? Tem feito um trabalho muito bacana. O professor José Ivan, lá do Distrito Federal, que inclusive mandou um material, que ele deu total liberdade para apresentar o material dele também, que já tem um movimento semelhante, ele está à frente dessa ação da cidadania contra a fome. O professor João Paulo Medina, com quem eu tenho conversado, né, ele é um cara, uma mente brilhante, um cara que tem feito muito pelo futebol, pela modernização do futebol. Ele é o diretor, é o mentor da Universidade de Futebol, na minha opinião, o melhor site, né, com assuntos relativos ao futebol. O Alex, né, que joga no Curitiba, com quem eu trabalhei no Cruzeiro. O Dr. Ricardo Martins, que é o jurídico do Bom Senso, do Futebol Público. A Pluri Consultoria, através do Fernando Ferreira, tem feito trabalhos estatísticos, né, sobre a situação dos clubes e do futebol brasileiro já há um bom tempo. O Cimar Pauliceno, que é o presidente da Apex Futebol, eu sou filiado à Apex Futebol, tenho participado das reuniões. O Emanuel Carneiro, da Rádio Tatiaia, que é uma potência na área esportiva de Minas. O Levi Poupe, treinador de renome e grande caráter, né, dentre todos os que militam no futebol brasileiro. Paulo Glória, a mesma coisa, Oswaldo de Oliveira. Ou seja, quero buscar pessoas de índole, sabe? Eu quero trazer essas pessoas que demonstram essa preocupação em mostrar o que há de errado no futebol brasileiro, mas não apenas botar o dedão na ferida e atacar a CBF de graça, mas a gente quer trazer propostas, né? Trazer aquilo que realmente é viável, o que é executável, o que a gente conseguiria fazer, né, para tentar mudar alguma coisa. Saí a minha formação, Educação Física aqui na UFMG, treinamento esportivo na Gama Filho e Gestão Estratégica de Esportes na Fundação Getúlio Vargas. Minha atuação como docente, como gestor, preparador físico, os clubes onde futebol eu trabalhei. E a empresa que eu montei, né, eu criei essa empresa, eu atuei 23 anos como preparador físico, passei por todas as categorias do Atlético, trabalhei no Minas Tênis Clube, no esporte especializado, e no Cruzeiro fiquei 11 anos e meio na preparação física do profissional, como um dos preparadores físicos do profissional. E foi um período todo esse período de grande experiência, né? Todas as categorias da base do Atlético foi um grande aprendizado, uma grande experiência. Minas Tênis Clube, em termos de organização, é referência, para mim foi outro grande aprendizado. E no Cruzeiro, 11 anos, trabalhando com alguns dos principais treinadores do país, alguns dos, né, principais jogadores, que também é um grande aprendizado. E duas experiências no Oriente Médio, em grandes clubes do Oriente Médio também,
serviram para esse aprendizado. Dei aula em faculdade também, dei cursos, palestras, tenho atuado aí de maneira eclética. O Wagner foi meu aluno lá na Estácio, né, está atuando aí no futebol também. E eu então voltei dos Emirados em 2011 e tive um acidente, né, fraturei a perna em várias partes, né, logo depois de casar com aquela senhorita ali. Antes casou. Ficou meio bravo comigo, mas eu aproveitei, poxa, eu ia levar um ano para me recuperar, 13 pinos e 2 placas na perna, um ano para me recuperar. Eu falei, pô, vou fazer alguma coisa, vou buscar uma área que eu sempre gostei, que é a área de tecnologia, de organização, né, de método, eu sempre gostei disso. E aí eu fui buscar o curso da Fundação Getúlio Vargas, primeira turma, o MBA em Gestão Estratégica de Esportes, e fazendo o curso eu já queria buscar essa outra área, porque estamos vivendo a década do esporte no Brasil, né? Teve a Copa das Confederações, Copa do Mundo, vai ter Olimpíadas, vai ter uma Copa América também. Nunca entrou tanto dinheiro no futebol como desde de 2012 para cá, só que a gestão, né, entra o dinheiro e a dívida só aumenta. A gente não consegue conceber isso, né? Mas eu montei então essa empresa, que foi inclusive o meu trabalho no PCC, Centro de Excelência em Performance de Futebol, um nome pomposo, né? O Centro de Excelência sou eu, o único funcionário sou eu. E aí eu estou tentando vender o meu serviço, né, que é o de reestruturação de departamentos de futebol. Né? Isso aí é um resuminho. A locomotiva da gestão. Se você tiver uma boa gestão, você vai ter performance, vai ter prestígio, vai ter retorno financeiro. O raciocínio é bem simples, bem lógico. Né? Eu raciocínio assim. E nessa reestruturação do departamento de futebol, eu ofereço, abordando todas as estruturas, estrutura física, né, centro de treinamento, estádios, etc., humana, né, com as condições, montagem das condições técnicas, tecnológica, equipamentos, softwares, científica metodológica, envolvendo ali as ciências do esporte, formação, né, envolvendo essa categoria de base, e de gestão, né, organizar e administrar e fazer a coisa funcionar. Não está fácil, né? Eu mostro o projeto, a dificuldade. Eu tenho um bom networking com atletas e treinadores, mas eu não tenho um networking bom com nível de diretoria. Então, para mim ser recebido por um diretor de clube é um parto, né? Mas quando eu mostro a proposta, o cara fica assim, isso aí é muito avançado, outra coisa, né? Está propondo uma coisa legal e o cara está com medo de. Bom, os temas que eu vou tentar abordar, né, que a gente vai tentar trazer nesse seminário, foi aquilo que eu fui levantando, veio, né, na cabeça tudo que eu fui pensando, que eu fui lendo. Então, a primeira coisa é a educação física escolar, né, a coisa começa aí. Escolinhas de futebol amador, categoria de base, isso que o Levi está fazendo lá no Atlético, né, ele sempre procura isso, elevar o nível cultural, o nível intelectual dos atletas. É preciso elevar o nível dos nossos atletas. Né? A questão das universidades, os clubes de futebol, capacitação técnica dos profissionais de futebol, CBF, federações estaduais, a mídia esportiva, empresários e agentes, legislação específica, governos federal, estadual e municipal, as bancadas políticas, as entidades de classe, os movimentos similares, como já citei, consenso, né, a Universidade de Futebol, a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, tem que trazer todas essas entidades junto com a gente, dirigentes e gestores, patrocinadores e parceiros, militantes do futebol, torcedores de bem. Eu falo torcedores de bem porque a gente sabe o que é torcida organizada, né? A gente não precisa nem explicar. Bom, educação física escolar. Primeiro é que ela tem que ser obrigatória, é uma coisa, isso é básico, né? Isso é uma coisa que a gente não deveria ter que explicar isso, né? Não deveria ter nem que explicar, mas desde as primeiras séries do ensino fundamental, disponibilização dos espaços das escolas após o horário de aulas, né? Em todas as cidades aí, tem tanto espaço ali ocioso, né? Sem utilização.
questão de estrutura e recursos materiais, a questão de formação de técnicos e mentores, né, para estarem acompanhando esse espaço, nesse horário pós-aula, a questão das competições estudantis, a questão das seletivas, né, como fazer uma seletiva dentro das competições estudantis, tudo isso. Escolinhas de futebol, credenciamento e capacitação dos professores, né, onde que vai entrar o CREF, a questão da educação física, a questão do provisionamento, a fiscalização, como fiscalizar isso, né, porque a gente quer elevar o nível da coisa. Futebol amador, né, a várzea, né, os espaços para a prática, o trabalho que o Heleno fez, projeto fantástico, né, de iluminação dos campos de várzea, né, ele e o João Leite fizeram isso e foi uma revolução, né, nos espaços aí de vulnerabilidade social, né, com a iluminação você diminui a violência, já diminui a probabilidade de crimes ali, né? Então tudo isso é uma das ideias, né, que a gente tem de expandir isso, né, de tudo que é bom a gente tem que tentar levar para frente e aumentar. Recursos materiais, competições, projetos sociais em conjunto, né, com essa área. Categorias de base, uma coisa que eu e o Vladimir, a gente debateu muito isso, né, o Vladimir ficou 11 anos na base do Atlético, é que a maioria, grande maioria dos clubes, eles não têm um projeto na base. Atlético e Cruzeiro são exceção, Atlético e Cruzeiro não é a realidade. Grande clube não é a realidade é os pequenos clubes, os clubes médios que ficam ali matando um leão por dia para fazer alguma coisa. Mas mesmo em clubes grandes, a gente percebe que muitas vezes não tem projeto, não existe uma padronização, de modelo de jogo, desde o pré-infantil, uma progressão, e os treinadores se unirem, né, treinadores físicos, todo mundo se unirem, fazerem grupos de estudo e elaborarem. Olha, nós vamos elaborar aqui o nosso caderno aqui do Cruzeiro, por exemplo. Qual que é a escola Cruzeiro? A escola do Cruzeiro vai ser um futebol dinâmico, envolvente, toque de bola, velocidade. Vamos desenvolver isso? Vamos. Quais são os exercícios que nós podemos aplicar em cada categoria? Qual é a progressão de carga, progressão pedagógica de carga de cada categoria? Né? Estudar isso, debater isso e colocar isso no papel. O treinador que vier para encaixar ali na estrutura do Cruzeiro, ele vai ter que se adaptar àquela filosofia. Você consegue com isso o quê? Padronizar, fazer trabalho de longo prazo, fazer progressão, perder menos atletas na transição, né? E é um assunto muito sério. Adequações por faixa etária. Os europeus têm feito o quê? Futebol de 7. Hoje nós pegamos aí menino aí de mirim, bota no campo todo, cara, campo de 110 metros, a bola oficial, 11 para cada lado, não é condizente com o estágio físico, o estágio de desenvolvimento maturacional deles, não é condizente. Né? Por que a gente não elabora propostas para futebol de 7, futebol de 6, de 8, não sei, uma progressão, você vai desenvolvendo de maneira mais adequada, mais coerente, né, a maturação dos meninos. Realmente investir, valorizar e priorizar. A gente sabe que não investe. O salário dos profissionais de categoria de base, todo mundo sabe que é baixo. Né? Eu acho que tinha que haver uma valorização, investir nesses caras, buscar os mestres e doutores e levar lá para dentro. Tá? Ter ali ciências do esporte. Né? Eu acho que seria fundamental a gente ter ali uma aprendizagem motora, biomecânica, ter os laboratórios dessas disciplinas dentro da categoria de base e trabalhar em conjunto, né, e perder esse medo de achar que o cara vai chegar, que o psicólogo do esporte vai chegar lá e vai atrapalhar o seu trabalho. Entendeu? É conseguir trazer o cara para dentro e trabalhar em equipe, é multidisciplinar. Priorização real da formação e não do resultado imediato, porque o discurso é hipócrita. Nós aqui priorizamos a formação. Mentira. É mentira, ele sabe, se o treinador do Atlético sabe que se perder para o Cruzeiro, o cargo dele fica na berlinda, e vice-versa. E aí, o medo de perder,
nome, então, ligação direta, jogadores cada vez mais altos e fortes, trombadas, chutões, passe na fogueira, bola aérea, jogadores robôs, técnicos e tranquilos na base. Onde você deveria estar ali trabalhando, formação, sem preocupar tanto com o resultado. Isso também é importante, sim, para criar uma cultura vencedora, claro que é, mas é claro que o clube grande, o resultado vai aparecer. O resultado do clube grande vai aparecer. A seleção natural leva os melhores jogadores no clube grande. É assim, o processo é assim. Uma categoria sub-23, se não me engano, só o Atlético Paraná, o Coritiba e o Internacional tem. Fazer essa transição mais sensata, com o maior índice de aproveitamento de possíveis talentos. A transição do júnior e dos juniores para o profissional tem perdido muitos talentos. Na Europa, todos têm o sub-23. No Oriente Médio, a maioria tem o sub-23. Aí achar, é gasto. Não é gasto, é investimento. Capacitação e aperfeiçoamento contínuo dos profissionais envolvidos. O profissional está ali na base, não sei quantos anos, e nunca o clube proporcionou um curso do cara. O clube que tem condições de fazer isso. A legislação, uma questão que tem que ser a idade dos atletas residentes na cidade, que o Ministério Público, o juizado especializado, o Ministério do Trabalho, foi lá e proibiu o molecada menos de 14, não pode. Parece que vai mudar agora. Já tem proposta para mudar? Acho que vai liberar? Sexta-feira teve uma reunião próspero. Aí os caras não pensam o seguinte, e o benefício social que o clube grande proporciona para um menino de 14 anos? O menino, ele mora em BH, por que ele não poderia estar ali na categoria de base do Atlético ou do Cruzeiro? Ele vai ter assistência médica, odontológica, de repente de alimentação, psicológica, assistente social. Não pensam nisso, pensam só que pedofilia combate a pedofilia, cara. Combate a pedofilia, mas o achar que por causa disso vai aumentar. É contrassenso. Aí, combate intransigente e punição severa aos pedófilos no meio. A gente sabe que tem. Ninguém gosta de tocar muito no assunto. Mecanismos de limitação na ingerência de agentes e empresários de atletas. Aí eu acho que tem que envolver legislação, mudança de legislação para ver o que pode bloquear, porque muitas vezes os caras estão fazendo muito mais mal do que bem para os meninos. E para o clube também. Muitas vezes, quase a maioria, Nível cultural e intelectual dos atletas. Essa obrigatoriedade na frequência à escola formal, quem sabe uma escola de idiomas, faz convênio com uma escola de idiomas, vai ter um clube, curso de extensão, serviço social, noção de cidadania, cara. O jogador acha que só tem direito. Não é assim? Os jogadores acham que só tem direito, eles acham que se acham, são muito paparicados, e aí esquecem que eles têm deveres, cara. E aí vira esse bando de cara aí, mal acostumado, que se acham. É obrigado? Existe essa obrigatoriedade? Mas eu acho que tem todos os clubes. Aí vai precisa do próprio clube. Aí é questão de fiscalizar, entendeu? A própria federação inteira exige que um atleta de júnior esteja matriculado em alguma escola para poder participar do campeonato de júnior. Mas aí o cara vai já formou o segundo grau, ele tem que matricular em qualquer coisa só para. O cara matricula em qualquer coisa para falar que está matriculado, nunca vai na aula, e no final uma coisa para enganar, para burlar. Então, mais profissionalismo e menos paparicação dos nossos atletas. Isso é a longo prazo. Isso só vai acontecer também se houver realmente investimento em educação formal para a população inteira. É uma coisa meio utópica para o Brasil, mas a gente tem que falar. Nível de inteligência dos nossos atletas, a questão da metodologia de treinamento. Formação de atletas rápidos, técnicos e inteligentes. Questão da inteligência de jogo. Tomada de decisões com rapidez e acerto, profunda compreensão tática, envolvimento e comprometimento tático, dinâmica coletiva, versatilidade ofensiva e defensiva, treino do jogo, complexidade, metodologia sistêmica e global.
os europeus estão fazendo há 10 anos, né? E a gente já tem alguma coisa acontecendo no Brasil, e eu acho que o caminho é esse, né? Eu acho que o caminho é esse. Depois nós vamos ver alguns exemplos aí. Alguns sintomas do nosso futebol. Em 2003, nós não conseguimos nos classificar para os Jogos Olímpicos de Atenas. Em 2010, o Internacional foi eliminado pelo Mazembe no Mundial Interclubes. Eu e André estávamos lá em Abu Dhabi, conseguimos esse jogo. Internacional irreconhecível, não é? Irreconhecível. Perdeu com o time da África. Né? Eu acho que eu sou preferido. 2011, 2013, o Santos, 2 goleadas, uma humilhante, né? O 8-0 foi traumático. Era amistoso, e daí? Não pode perder de 8-0. Em 2011 e 2013, fomos eliminados pelo México nos Jogos Olímpicos de Londres e no Mundial Sub-17 dos Emirados, respectivamente. O México tem sido pedra do sapato nas categorias de base. Em 2013, não passamos nem da primeira fase do Sul-Americano Sub-20, consequentemente, não nos classificamos para o Mundial da categoria. Uma falta de planejamento total, em que jogaram o Emerson Ávila às feras, deixaram o Emerson abandonado, sozinho, com todas as categorias. Foi a transição, até Sanches saiu, estava entrando o Marinho, e o cara ficou lá, se queimou, coitado. E não foi culpa dele. Não foi culpa dele. Mundial Interclubes, o Atlético perdeu para o Raja Casablanca do Marrocos. 2014, fomos goleados pelos Estados Unidos na Nike Friendly Cup, na categoria Sub-15, perdemos de 4 dos Estados Unidos, e a orientação no final do jogo era para o Brasil não passar no meio de campo, para não tomar mais gols. Copa 2014, isso tudo que a gente viu aí. Olha lá, o Internacional Mazembe, o Mundial Interclubes 2010, Barcelona e Santos. Uma aula de futebol, quem lembra desse jogo aqui, ó, Bayern e Borussia, uma aula de futebol. Os 2 times pareciam um reloginho, os caras não erram. Né? É impressionante. Foi esse jogo assim, se puder pegar e ver de novo, foi fantástico. O Bayern só não ganhou do time chinês lá de 10, porque não quis, tirou o pé. Fez 3-0 e depois tirou o pé. Mas uma dinâmica ofensiva avassaladora. Né? Criava de opções para envolver o adversário, o time chinês quase não passava no meio de campo. No dia anterior, no dia seguinte, o Atlético, sem opções, né, dependendo de um lampejo, de uma jogada enfiada de bola, uma bola parada do Ronaldinho Gaúcho. E uma situação emblemática foi esse jogador, não conheço, não tenho nada contra, mas ele saiu lá escravejando, xingando o Cuca e dando um showzinho. Quando é que um jogador europeu de nível faria isso? Nunca. Nunca. É aquilo que eu falo, o jogador brasileiro, mal acostumado a panicar, ele se acha. Né? E aí, o 11 de setembro do nosso futebol, 8 de julho de 2014, eu e a André estávamos lá, e o sentimento foi de perplexidade. Eu fiquei assim, sabe, no intervalo eu pedi para o André, você tem papel e caneta aí, eu queria começar a escrever um artigo. Na hora, as ideias foram vindo assim de uma maneira, uma lucidez meio doída, sabe? Foi ali que nasceu essa ideia de fazer assim, de começar esse movimento. Pensei, agora a gente tem que fazer uma coisa. O bote, né? E a foto é emblemática, né? Brasil de joelhos. Depois a Holanda. O que aconteceu? Isso é uma análise minha, conversando com várias pessoas, né? São ideias. No Brasil se treina muito, comparativamente com o europeu. Lá não se treina 2 períodos, é um período só. Mas nós temos a predominância do nosso treino de treino físico. A gente treina demais o físico. Então nós valorizamos demais a parte física e estamos priorizando cada vez mais jogadores altos e fortes. O imediatismo, né, nós buscamos o resultado em detrimento da formação, e ali tome na categoria de base jogador grandão. Nós ainda temos essa escola do talento, uma escola natural, que é a pedagogia da rua. Né? Nas cidades grandes também é menor um pouco por causa da diminuição dos espaços, mas no interior ainda tem. Na praia, né, nas praias do colégio do Vasco, lá na rua, no interior, a meninada está jogando bola.
E ali essa formação informal, natural, que é histórica da formação do atleta brasileiro, né, ela ainda existe. O Ricardo Lutz tem uma entrevista muito interessante no ESPN essa semana que ele fala sobre isso. O europeu, ele treina o jogo. Eles têm uma escola do jogo. Foi ali que eles se ultrapassaram. Né? Desde as categorias de base, a especificidade e a tática, inteligência de jogo, uma formação técnica realmente rica e uma formação de longo prazo. Eles não atropelam as etapas. Né? A seleção, por exemplo, a Federação Belga, o Platini, né, um dos diretores da UEFA, acho que ele é o presidente da UEFA, né? O Platini promoveu um ciclo de modernização para as federações europeias. Ele propôs isso, de modernizar as federações. Uma delas, a Federação Belga, comprou a ideia e propôs para todos os clubes do país. É claro que um país pequeno, rico e instruído é muito mais fácil fazer isso. A nossa realidade, com as carências que a gente tem, com o tamanho que a gente tem, isso aí seria muito mais trabalhoso. Mas os clubes compraram a ideia. E aí promoveram ciclos, né, de treinamento para todos os profissionais envolvidos no futebol. Treinadores, preparadores físicos, treinadores de goleiro, desde as categorias de base de todos os clubes. E a proposta é isso, padronizar a nossa maneira de jogar. Nós vamos criar o nosso modelo de jogo. O modelo de jogo na Bélgica. E os clubes compraram a ideia. Passaram por esse treinamento, isso foi há 10 anos atrás, o objetivo de formar uma nova geração de atletas. O resultado está aí. A seleção belga veio como uma das possíveis sensações da Copa. Fez um papel muito bom nas eliminatórias, foi ganhando de todo mundo, e com uma geração nova de jogadores. Eu acho, a opinião minha, eu acho que com o jogo contra a Argentina isso ficava um pouco inibido. Se eles se esforçassem um pouco mais, se soltassem mais, a gente teria passado, não sei. Profeta da conhecida, né? Vamos lá. Aí, quando a gente achava que nós tínhamos atingido o fundo do poço, lá no 7-1, veio um verdadeiro escárnio, né? Um tapa na cara das pessoas que vêm do futebol, que é essa questão da CBF agora. Eu não tenho nada contra o Dunga, não tenho nada contra o Gilmar Rinaldi, né? Eu acho que o Gilmar Rinaldi ele pode ser um poço de honestidade, mas ele já é suspeito. Num país sério, isso não aconteceria. O cara é empresário de atleta, vai ser colocado como coordenador de seleções. Isso não aconteceria num país sério. Né? Isso aí era um cargo que tinha que dar competência e capacitação técnica. A gente está ali com o João Paulo Medina, de repente o Paulo Autório, né? De repente se o Levi quisesse pegar o Oswaldo de Oliveira, gente de bem, gente que estuda, gente que busca conhecimento. Né? Mas foi pelo apadrinhamento político, né? Em detrimento do mérito da capacitação e competência técnica. Não tem nada contra o Dunga, não tem nada contra ele, não conheço pessoalmente, mas dá para citar uns 10 treinadores mais capacitados do que ele para ocupar, em termos de currículo, em termos de formação, em termos de títulos, de experiência, de tudo. Na base colocaram um ex-atleta, uma pessoa com quem eu trabalhei, colocaram um ex-atleta que nunca tinha trabalhado com a base, que não tem nenhum curso de capacitação. Levaram um treinador para a Sub-15, que é ótimo, caráter, ex-atleta, amigo meu, mas que nunca tinha dado um treino. Ele foi para a Sub-15. São incoerências. Nada contra as pessoas, eu falo das incoerências que a gente está vendo aí. Né? Eu acho que isso é notório. Então, o que mais vai ser necessário para a gente mudar alguma coisa? Será que não classificar para uma Copa do Mundo? Será que só isso vai fazer a gente acordar, né? e a cúpula do futebol perceber que a coisa está feia? Que não dá mais? Será que tem que acontecer isso? Não sei. Né? Então, das características do futebol, jogador técnico inteligente, não vou me delongar muito não, a gente vai passar os slides mais rápido, senão a gente não vai ficar falando muito aqui.
Mas é isso, técnico, inteligente, cara que sabe jogar, né? E rápido. Essa rapidez não só de movimentos, mas de raciocínio, né? Tem jogador que a bola chega para ele e ela não demora, ele chega para ele e já está passando, já está correndo para iniciar a jogada. O cara que tem uma ampla visão e compreensão do jogo, capacidade cognitiva para encontrar espaços, atalhos, soluções para situações e problemas inerentes ao jogo, com rapidez, precisão e economia de energia, o menor esforço. A diferença básica entre um expert e um iniciante é que esse primeiro ele já desenvolveu estratégias muito mais rápidas de percepção, processamento e tomada de decisão. Né? O pessoal aí da área, né, de aprendizagem, motora, de tática, e sabe disso, né? O desenvolvimento, né? Ocorre de maneira muito resumida, muito grosseira, bem simples, é isso aí. E elas são intimamente, as capacidades são intimamente ligadas, uma independente da outra, para a execução do gesto técnico de modo preciso, da técnica, rápido, tomada de decisão e execução de movimentos, que é igual a inteligência mais coordenação, e econômico, né? É a prática, a perfeição da técnica, que é igual ao gera um automatismo, que é igual à execução que se torna fácil e natural. Saber o que, como, quando e por que fazer. Então a técnica dá só uma pincelada para distinguir técnica de habilidade. Técnica seria o domínio dos fundamentos de uma determinada modalidade. E a habilidade é a aplicação da técnica de uma modalidade com criatividade, inventividade, improviso, beleza plástica. Então um cara que bate bem, né, na bola, ele faz um chute, chuta bem, né, faz uma cobrança de falta, técnica. Quando ele faz em curva, aí é habilidade. A curva é a capacidade dele criar algo ali de diferente. Então, os jogadores técnicos, rápidos e inteligentes, esses inteligentes envolvendo, né, jogadores táticos, que pensam o jogo. Alemanha, Holanda, Espanha, Bélgica, alguns dos exemplos. Seleção da Alemanha, tático, estratégico. O futebol hoje ele é tático, ele é estratégico, ele é inteligente, ele é estudado e planejado. Né? Não tem mais como chegar na beira do campo e decidir ali na hora que ele vai dar de treino. Eu cansei de ver alguns treinadores fazendo isso. Por que nós vamos estar hoje? Na beira do campo. Olha, de estar lá no jogo de sessão. Então, questão da organização tática, não vou entrar muito, né? Ou seja, você treina de maneira global. Desde o primeiro dia de jogo, de treino, todo treinamento não há divisão de treinamento físico, técnico e tático. Treina-se o modelo de jogo. O time é visto como um organismo complexo. Os jogadores têm que entender a função dele dentro do time. Usa o talento individual, a capacidade individual, em benefício do coletivo, em prol do coletivo. Né? Trabalho é equipe. No futebol brasileiro, eu acho interessante, o Vladimir, né, vai assinar uma workshop quando nós aplicamos isso, ter treinamentos físicos complementares, treinamentos acessórios. É interessante isso. Né? Por quê? Estamos começando agora. A gente precisa corrigir muita coisa. Né? Tem muito víciozinho daí que a gente vai corrigir ajudando com esse treinamento complementar. Então, o que você consegue, desde o primeiro dia, introduzir na mente do atleta, né, que nós temos um modelo de jogo. E esse modelo de jogo é que vai comandar tudo. Né? O jogador tem que se adaptar àquele modelo de jogo. Você consegue desenvolver muito mais rápido, né, uma organização do seu time. Nós nos apresentamos, deixa eu só voltar aqui, eu fui convidado no início desse ano para ser gerente de futebol do América de Jaú. Nós fomos disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Aí eu banquei a ida do Ricardo Leão, que é como treinador, foi meu colega do MBA. O Ricardo, que eu te falei dele, ele é o substituto de Odilon, tem um currículo acadêmico fantástico. E o Ricardo propôs para ele, vamos trazer a priorização sistêmica, vamos fazer um trabalho inovador. Ele falou, vamos embora. O Ricardo trouxe o Vladimir, levamos também o Zé Alberto,
de Rio Preto, fizemos uma equipe muito bacana de comissão técnica. E ali nos apresentamos no dia 2 de janeiro, fomos estrear no dia 2 de fevereiro, tivemos um mês de pré-temporada. Em todos os jogos que nós fizemos, nós fomos mais organizados do que o time adversário. Nós tínhamos certinho, fazendo os balanços, as coberturas, transição ofensiva, transição defensiva. Estava dando gosto. Time pequeno, né, dificuldades, mas estava legal de ver. Isso que eu falei, treinamento global, um organismo complexo, um senso coletivo muito arraigado, e ali os princípios do futebol. Né? Os treinamentos são contextualizados. Dentro da maneira como você aplica o treinamento, você desenvolve as capacidades. Né? Tem o dia de trabalhar tensão, força, o dia de trabalhar duração, resistência, e o dia de trabalhar velocidade. Tudo com bola que tem nos jogos. De acordo com o tamanho, o número de jogadores, as regras utilizadas, tempo de execução e intervalo, você consegue direcionar para buscar a valência física que você quer. E dentro da especificidade, o tempo todo com bola, né? Está desenvolvendo a parte técnica e a parte tática o tempo inteiro. Isso aí é o morfociclo publicado pelo Mourinho, né? O pessoal da apresentação tática, o professor José Guilherme, os portugueses, né, que foram os mentores desse tipo de organização. Não vou entrar muito em detalhes ali não. Então, o futebol moderno está envolvendo isso aqui, ó, ações coletivas ofensivas e defensivas para todos os atletas, inclusive o goleiro líbero, é uma realidade. Jogo coletivo, solidário, alternância de posições, versatilidade, aplicação tática, mobilidade dinâmica, todos têm função ofensiva e goleiro livre. Ok. Momentos de jogo, as ações coletivas ofensivas e defensivas com transições. É um modo contínuo. Ou você está em transição em defesa, ataque, defesa, ou ataque, defesa, ataque. Não tem outro. O futebol é assim. Né? O envolvimento não está de uma equipe com a outra, é sempre assim. Ou ataque, defesa, não tem nada. Recomposição, os balanços, coberturas, marcação zonal. E as transições, né? Defesa-ataque, organização defensiva, transição ataque-defesa, organização defensiva, e vai nesse ciclo. Alguns princípios do futebol moderno: amplitude, bloco defensivo, formação de triângulos, compactação, pressa na bola, marcação zonal. Então, a amplitude seria a abertura dos jogadores ofensivos na largura do campo, jogo aberto, né, os atacantes, criar os espaços, dificultar para o adversário, tensão do adversário. Bloco ofensivo, aproximação das linhas, né, os times jogando compacto, sobre isso. Né, a Alemanha deu uma aula disso. O jogo contra o Brasil, a Alemanha compactadinho, tudo muito próximo, o Brasil estalhadão. A formação de triângulos, né, com opções para as linhas de passe. A Alemanha fez isso para caramba também. Os triângulos. Compactação, que seria a aproximação das linhas ofensivas, ele é semelhante ao bloco ofensivo, né? Compactar, fechar os espaços. O press da bola, que é a aproximação coletiva da bola, aquela chamada marcação do bloco alto, né? Para pressionar a saída de bola do adversário, e você cercar os adversários ali, diminuindo as opções para ele. E a marcação zonal, porque você, ao recuperar a posse de bola, o jogador já está no posicionamento, né, ideal para iniciar uma transição ofensiva, para iniciar um ataque. A tecnologia, aquilo que eu estava mostrando para vocês no início, lá, o sistema AMISCO, né, análise de desempenho. A seleção alemã tinha 50 analistas durante os 4 anos, dentro de uma Copa do Mundo, ela contratou 50 analistas para analisar minuciosamente todos os adversários. O Benfica tem 50 analistas diretamente envolvidos. O Barcelona tem 21, o Bayern tem 18. No Brasil, quem tem muito, tem 2 ou 3. A gente ainda não acordou para isso. Né? Isso ainda não é uma realidade do Brasil. E ali, se você tem 20 analistas ou 50, você pode pegar todas as informações do sistema fornece. Com 2 ou 3, o cara não tem capacidade de
pegar todas as informações. Né? Então, voltando àqueles temas universitários, convênios e parcerias com os clubes, né? Intercâmbio, campo de pesquisa científica, projetos compartilhados, oportunidades de inserção e aproveitamento dos acadêmicos do mercado de trabalho, incentivos fiscais, tem muita coisa para ser proposta, para ser desenvolvida. Né? Abertura para doutores, mestres especialistas. Eu não tenho nada contra essa abertura, nada. Eu sou amigo de vários, mas eu não acho que o cara pode encerrar a carreira e virar automaticamente treinador sem ter um curso mínimo de capacitação. Eu acho que o cara, de repente, ele pode até contribuir com a experiência dentro de campo, ela é importante sim, ninguém pode desprezar isso. Ele pode contribuir como um olheiro, ele pode contribuir de repente como um assistente técnico, mas assim, esteja buscando também conhecimento. Mas eu não acho que ele pode ser automaticamente colocado como treinador de uma categoria de base, porque ele vai virar um mero repetidor do que ele recebeu como jogador, sem saber por quê. Vai dar treino sem saber por quê. Para que serve isso? Para que serve aquilo? Investimentos na ciência do esporte, nesses laboratórios, como eu já falei, estou dando só alguns exemplos, tem outros de todas as disciplinas que podem ser importantes. Psicologia do esporte. Psicologia do esporte ela é subvalorizada no Brasil, ela é subutilizada no Brasil. Nós ainda temos esse preconceito. Clubes grandes, legislação. Tem que mudar a legislação. Questão, o clube vai ser uma empresa, o clube tem que dar lucro, todo mundo fala, o clube de futebol é deficitário. É deficitário porque ele é mal gerido. É deficitário porque ele é cheio de vícios, é cheio de politicagem, é cheio de atrapalhamento, é cheio de coisa errada, cheio de trambique, a gente sabe que é. A gente sabe que é. Diretor ou presidente que entra no clube e sai rico. Com 4 anos ele sai rico. Professor, não tem como interromper um minutinho só para sempre esse tema realmente é fascinante, um tema que a gente já vem discutindo isso, até falei para o senhor na oportunidade que eu, como membro do Direito Esportivo da OAB, nós já desenvolveu um projeto, não vai chegar nem aos pés do seu, obviamente, mas de certa forma não andar uma coisa. Mas até essa questão da organização, como é a base de todo o sistema, né, para que o livro funcionar, até a questão que você falava aqui, a questão do menor, é a questão mais complexa que tem dentro do menor, porque existe o estatuto do menor do adolescente que não permite o menor, né, de 14 anos, ficar distante dos pais, e tratar ele como uma criança. Mas aí, por uma série de instituições, não vão. Mas quando você falou sobre a questão da legislação, aí vem a questão do responsável, né, por todo esse processo de ilegalidade, de mau funcionamento dentro de campo, né, que depara com o problema do investidor, do empresário e do próprio dirigente. Então aí vai alavancar uma discussão aqui que não tem fim. Como eu disse, é uma luta árdua. E só mudando a legislação mesmo. Eu acho que hoje, há pouco tempo, eu ouvi assim, um absurdo do deputado que fez o relatório da nova lei Pelé, assim, que teve um desplante de dizer que seria interessante voltar ali no passe. Por aí sim. A exemplo que você citou da seleção brasileira, ou os clubes perante o europeu, a legislação também não é caminho. Eu vou abordar isso um pouquinho mais para frente, mas nós precisamos, primordial apoio político. Bancadas políticas idealistas que queiram realmente, pensem realmente no bem do futebol. E não a bancada da bola que só visa os seus próprios interesses. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, o clube, né, acionistas, o clube com acionistas e resultado financeiro, ele tem que dar resultado para os seus acionistas e mostrar o resultado. O cara lá do Orlando City, um brasileiro, comprou o clube, ele falou sobre isso. Eu fiz uma entrevista, dei uma entrevista na vocês conhecem também, e ele falou sobre isso. Aqui, ó, meu clube ele vai ter que dar lucro, porque tem acionistas, eu tenho que prestar contas para ele, tem que dar resultado para ele. Se eu não der resultado, eu estou fora. Né? Ele arca com o patrimônio dele.
questão a chamada responsabilidade fiscal. Compromisso desse exemplo do Marx destruiu o presidencial. Exato. Então, programas de reestruturação do saneamento financeiro, está aí, ó, tem um monte de refis, não sei das contas, tem um monte de coisa aí. Agora, não há vontade política, a gente sabe, né? O governo não quer terminar no Flamengo e no Corinthians. Isso aí é uma atitude impopular. Medo de perder voto. Né? A fiscalização tinha que ser rigorosa, sanções rigorosas, contrapartida social. O clube de futebol ele tem que ser obrigado a ter essa contrapartida social, deveria ser, né? Pelo apelo que ele tem, apelo midiático. A gestão tem que ser profissional, responsabilidade fiscal e trabalhista, obediência é um requisito básico da gestão. O quesito básico da gestão, você tem a parte de gestão, receita e despesa. Não posso gastar mais do que eu arrecado. Isso qualquer criancinha sabe disso. Ninguém respeita isso. Por quê? Porque não tem responsabilidade fiscal, não envolve o patrimônio do sujeito. Se o cara gastou mais, deixou um pouco utilizado, ele tinha que arcar. A questão trabalhista, os jogadores do Botafogo, tem amigos no Botafogo que estão há 3 meses sem receber. 76 milhões só de direito trabalhista. Só de direito trabalhista. Sanções, quais seriam? Vamos pensar um monte aí, ué. Perda de pontos, é pouco, perda de mandato do presidente, ué, de repente, né? Rebaixamento, responder criminalmente. Aí os caras vão começar, né, a ficar mais espertos aí com relação a isso. E os clubes pequenos? Primeiro que não chega a recurso financeiro. Não chega. Não tem dinheiro para nada. Nada. De onde que poderia vir? A CBF, entidade sem fins lucrativos, jogou 400 milhões no ano passado. Isso é piada. Isso é piada. A Globo. O Campeonato Mineiro, o Cruzeiro até 60, por 5, 7 milhões, o Sul-Mineiro 400 milhões. Então, a Globo, o que poderia ser feito? A Globo, será que ela não pensa que o futebol é a galinha dos ovos de ouro? Será que não pensa que pode matar o futebol do jeito que está aí? Pode acabar? Né? Poderia investir, repartir de uma maneira mais igualitária, tentar fazer chegar algum recurso lá para os fundos do interior, tentar equilibrar um pouquinho a coisa. Federações, os grandes clubes, governos, empresas, todo mundo ali que poderia ajudar um pouquinho. Fiscalização rigorosa, o dinheiro tem que chegar lá e tem que ser fiscalizado. Porque se chegar e não fiscalizar, ele some também. Ele some também. E as sanções tinham que ser rigorosas. Uma estrutura mínima, existir um estádio decente. Você quer disputar o campeonato mineiro, no módulo 2, vamos ver seu estádio. Tem que ter um estádio com uma condição mínima aí para a prática. Pode ser qualquer passo desses que a gente vê no interior. Competições regionalizadas e perenes. Lá o Geoffrey Otoni é Vale do Mucuri, aquela região lá, né? Chama Vale do Mucuri. Faz competição naquela região lá o ano inteiro. Cria Copa disso, Copa daquilo. A cidade não tem nada, A única coisa que tem lá é o América. Todo mundo é apaixonado pelo América. Jogou 10 jogos, o ano está parado, não tem mais nada. Categorias de base, garantir a existência da célula máter da formação dos atletas. Como eu disse, Atlético, Cruzeiro, Clube Grande são as exceções. E a quantidade de clubes pequenos que tem é mais de quase 500 espalhados pelo Brasil. É nesses clubes que dá para formar um grande número de jogadores. Daí ainda vem a seleção natural, quem destacar vai aparecer no grande clube depois. Capacitação técnica dos profissionais de futebol. Obrigatoriedade. Isso tem que ser lei. Tem que ser lei, não é coisa para a empresa ver, não. Melhoria do nível, né? Tem que melhorar o nível dos nossos profissionais que atuam no futebol. Uma padronização na formação desses caras. Né? Intercâmbio com o futebol europeu. Por que o europeu? Porque o europeu está ali na vanguarda, o europeu está mostrando o caminho hoje. Luta pela validação
o certificado de licença, a licença da CBF não vai para fora. E melhora, talvez, inclusive, dos cursos. Porque precisa. Vou falar, inclusive, disso aqui, ó, democratização e popularização dos cursos. O curso da CBF é muito caro. São 3 módulos que você tem que fazer, R$9.000 cada módulo. O cara desloca lá do Amazonas, lá para a Granja Comari, para fazer esse curso 3 vezes, pô, o cara tem que ter grana. Você compara com os cursos da UEFA, eles são bem inferiores na CBF. Tinha que ouvir, por isso que eu falo, esse intercâmbio no futebol europeu, melhorar o nível do curso, ver qual é, por que nossa licença não é reconhecida aí fora. Ah, porque o seu curso não oferece isso, então vamos oferecer. Vamos começar a oferecer, a gente quer que o brasileiro tenha uma capacitação adequada para ele ser reconhecido na Europa. Um amigo nosso, quem vários conhecem aqui, o Luciano Chequinho, cara mestre, foi 1 ano na Austrália e não conseguiu trabalhar lá. Não conseguiu trabalhar lá. O cara é mestre. Então esse certificado ele tem que ser, o nível do curso tem que melhorar, tem que ser mais barato e tem que popularizar, ou seja, eu não vou dizer aqui em cada estado da federação, que aí são são 22 estados, né? Assim. Pô, pelo menos em cada região. Região norte, escolhe lá Manaus ou Belém e promove o curso ali de tempos em tempos. Uma vez por ano, 2 vezes por ano, não sei. Né? Promove o curso lá. Região nordeste, Recife ou Fortaleza, promove o curso lá 1 ou 2 vezes por ano. Para facilitar para os caras que vão, né, estão encerrando carreira, querem, né, atuar, eles têm uma capacitação mínima. O custo acessível, diminui esse valor aí. O olho está muito grande, né? 400 milhões ainda querem mais. Como subsídios bancados pela CBF, federações, clubes, pela Globo. Bom, faz um pool aí, todo mundo, cada um dá um pouquinho. Cláusulas que garantam uma estabilidade mínima ao treinador do carro. Isso é uma questão interessante. É estressante ou não é a sua vida? Não. Essa entrevista, eu vim para esse inferno. Foi engraçado, mas é a realidade. É a realidade, né? Perdeu 2, 3, já fica na berlinda. Aí não presta. O cara tem um currículo fantástico, não presta mais. Esqueceu tudo. Né? E outro importante, né, a questão da aposentadoria. Não só de comissão técnica, mas também de atleta. Tá. Não, bem lembrado. Eu vou inserir isso. É uma legislação que tem que ser criada, que não existe. Vou inserir isso ali. Bem lembrado. Então, CBF e federações. Mudanças na legislação. Tem que desblindar a CBF. A CBF é blindada. A CBF é blindada. Ninguém consegue mudar aquele negócio, não. Por quê? Legislação. Entidade privada. Entidade sem fins lucrativos. Na prática não é. Não é? A natureza da entidade tem que ser alterada. Ela tinha que cuidar, isso é um consenso, acho que muita gente pensa assim, inclusive a CBF tinha que cuidar das seleções e de cursos de capacitação para treinadores. De repente, um gerenciamento junto às federações estaduais e pronto. Deixa os clubes que tinham que ter a liberdade e a autonomia para promover as suas ligas, para promover os seus campeonatos, todas essas questões que eles quiserem, eles que resolvam. Né? Os clubes teriam essa autonomia. Informar as ligas, os calendários, tudo isso. Limitação de reeleições e duração de mandatos. Ninguém quer largar o osso, né? Os caras se entram para lá e ficam lá o resto da vida. A inibição ou impedimento de seu uso político, algum mecanismo que impeça isso. Mudanças na estrutura das eleições. Hoje, a CBF votam os clubes, presidentes clubes e das federações. Pois é. Só para um detalhe interessante também, a lei ZIP, né, criou o Ministério dos Esportes. Na realidade, não é nenhum do Ministério dos Esportes na época. O Ministério dos Esportes foi criado com a LPF. Então, para tentar o governo ter um controle sobre a gestão esportiva.
organismo para a CBF de natureza única. Mas não conseguiu. Então, existe hoje o Ministério do Esporte, que seria o órgão normatizador do futebol, mas, no entanto, a bancada da bola não permite a interferência do governo na questão. A democratização do poder de voto aos clubes e atletas, né? Aí seria na questão dos clubes, né? Na questão dos clubes, mudar também a natureza dos clubes, aí a questão seria diferente de hoje, como é conselheiro, né? Tem um conselho, né? E o conselho que é que vota, que tem poder de voto dentro dos clubes. Colocar esse artigo, dos atletas participaram como votantes, né? Na diretoria, o artigo foi revogado. Mas pelo menos o sócio, o cara que é sócio, pelo menos o sócio, não é? O cara que ele é proprietário, ele tem uma cota do clube, ele deveria ter um poder de voto, né? Independente do conselho. Então o conselho é uma panela. O conselho é uma panela, não está. E ali no conselho é que sai todo mundo. Aí do conselho é que vem o diretor de futebol vai ser o fulano de tal, que apoiou na eleição. O diretor de patrimônio vai ser o fulano de tal, que também me apoiou na eleição, e vai assim. Às vezes o cara sem a língua não é daquela área, coloca o cara naquela área e a competência técnica fica, né, o mérito fica em cima. Então, desblindar a CBF, exige transparência, prestação de contas, responsabilidade fiscal e critérios básicos para preenchimento dos cargos. É o quê? Currículo, competência e capacitação técnica. Eu acabei de falar, não pode ser político o negócio, pode ser apadrinhamento, sanções rigorosas. Mídia esportiva tem que pensar no longo prazo. Né? Por exemplo, a Globo está aí com esse modelo dela e nosso nível técnico caindo, né? Se dependesse dela, ela teria mais jogos ainda, faria o campeonato ainda mais longo, achando que isso é que dá retorno. Quando o que dá retorno é ter um campeonato de bom nível técnico. Como é que você faz um campeonato de bom nível técnico? Número menor de jogos, espaço entre os jogos para recuperar os atletas, o atleta está sempre recuperado, poder desempenhar o máximo da capacidade dele. Né? Mas eles querem mais jogos, mais competições. Se deixar, coloca um monte, coloca jogo quarto domingo. E não tem jogador que aguente isso, jogador não é máquina. Foi ventilada a ideia de colocar jogo depois das 22. Depois das 22. Já está cedo, né? 22 está cedo. Então quer colocar depois das 22. Vai ter lá, morcego assistindo. Sessão por hoje. Um estágio dos profissionais de mídia em início de carreira nos clubes de futebol. A gente vê cada absurdo que os caras falam, os caras não sabem nada. Os caras vão para a TV ou para o rádio ou para o jornal, escrevem, eles não sabem nada. É cada coisa que a gente lê e a gente, né, fica de cabelo em pé, de ver como é que o cara escreveu aquilo. Obrigação da detentora de direitos de transmissão e dos grandes clubes. Uma repartição mais democrática dos recursos. Tentar salvar os clubes do interior. Né? Agentes e empresários com a legislação que imponha limites na atuação, né? O tipo de ingerência que eles podem ter. Algumas das leis que eu me lembrei, né? O senhor que é o expert nisso, o senhor vai nos ajudar muito nisso. A gente conta com a sua ajuda nisso aí. As leis de incentivo ao esporte é muito bacana. Muito bacana. Eu estou com 2 projetos incentivados aí para serem aprovados. Mas a maioria das pessoas não sabe como proceder. Tinha que haver de repente, um órgão do governo, uma secretaria, né, alguns funcionários que pudessem passar nos clubes e explicar, você vai fazer um projeto assim, assado, nós vamos te auxiliar na montagem do assessoria na montagem do projeto, né? Porque muitos projetos não saem porque as pessoas não sabem como fazer. Se perdem, acham que é muito complicado. E realmente é bem chato, tem algumas coisinhas que são bem chatas. Mas é uma possibilidade. Chico, só uma observação da lei de incentivo, eu apoio bastante também o
Forrobol foi o segundo clube de competição a conseguir em Minas Gerais. Eu acho que um dos grandes problemas da lei de incentivo é que ela deveria ser justamente para os clubes menores. E quem consegue mais... Minas Tênis dominou, né? Dominou. Minas Tênis O dominou. Forrobol acabou. Ele monopolizou os projetos, quase tudo em Minas. E acaba sendo correto político. As empresas, esclarecer para as empresas captadas, que as empresas têm medo, as empresas acham que se entrarem nisso aí, elas vão ser mais fiscalizadas. Aí a empresa deve estar com alguma coisa errada ali, acha que vai ser, aí tem que... Não só, eu estive também captando, escutei, não foi só uma vez, o que foi o diretor? O empresário também está pensando no que vai voltar para ele. Né? Então, a lei de incentivo está muito mal esclarecida e, na minha opinião, muito mal utilizada. Muito mal utilizada. Ela é subutilizada. E acho também a questão da credibilidade. O empresário também não confia naquele dirigente. Embora não vai gerar um prejuízo para ele financeiro, só repassar o uma questão institucional, né? O governo perdeu credibilidade. É isso também. Plano Nacional para o Esporte e o Plano Nacional para o Futebol, que é o que a gente está querendo propor aqui. Organismos reguladores em nível federal, estadual, municipal, as atribuições de cada esfera, incremento das redes de incentivo, aquilo que eu falei, né, a gente falou até agora, divulgação junto a todas as empresas têm medo de aderir por acreditarem que sofreriam fiscalização mais severa, treinamento de pessoal dos clubes interessados quanto ao procedimento para pleitear o incentivo, assegurar o seu cumprimento. Bancadas políticas, né, a bancada da bola, que é nefasta. Eles não querem mudar nada, eles querem o jeito que está aí. Mais fácil de administrar. Então a gente tem que buscar apoio de políticos idôneos e comprometidos com esses ideais. E esse apoio aqui é fundamental. É o apoio do João Leite, né, que é um cara íntero, um cara que veio do futebol, que tem feito uma atuação, né, eu falo que é meu amigo pessoal, e eu sei que é um cara que tem feito muito. Mobilização popular, apoio midiático, essa mobilização popular com uma divulgação sistematizada, né, a mídia contar ideia, né, ver quem é que, pô, ajuda aí, cara, vamos lá, a gente quer o bem do futebol, não é tirar nada de ninguém. Mobilização de classes, treinadores, atletas, profissionais de educação física, policistas esportivos, executivos e gestores de futebol. Então, as entidades de classes, as associações, Confep, Sistema Confep, com os CREFs, sindicatos, o CICH, que teria como entrar nesse processo, Associação Mineira de Polícias Esportivos, a BTF, Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, lado social, né? Muito social, a cara que faz esse trabalho. Mas isso é interessante também. Movimentos similares que já existem, né? Uma convergência de forças, pegar o bom senso, a Universidade de Futebol, a Alex Futebol, a BTF, fazer todo mundo junto. Não é um competir com o outro, vamos somar força. Estou conversando com eles, falando assim, eu sempre isso, nós temos que somar força. Né? Um apresenta um negócio lá, o outro aqui, vamos fazer junto. E ninguém, vamos esquecer vaidade. Não estou aqui querendo fazer isso por vaidade, não. É idealista. Estou sendo idealista. Né? Eu estou sendo sonhador. Mas... dirigentes e gestores. Aí uma nova geração, só que assim, já está no socorro, né? Todo mundo agora é gestor. Todo mundo agora é gestor. O cara encerrou a carreira ali, fez um cursinho de fim de semana e já fala que ele é gestor gestor esportivo. Está mais ou menos assim, eu estou vendo isso acontecer. Mas tinha que ter uma capacitação obrigatória, né? E exigir dos clubes. Isso tem uma proposta aí, se não me engano, não sei se é da. Acho que é do consenso, não sei se é do consenso. A obrigatoriedade de gestores, gente formada, gente que fez mesmo os cursos nessa área. Responsabilidade fiscal, o ressarcimento através de benefício do patrimônio pessoal. Aí o cara lesou o clube, fez o clube perder dinheiro, perder patrimônio, pega o patrimônio dele. O cara vai ficar sem a previsualização da responsabilidade pessoal, né, como gente, mas desde que ele usufrui do recurso do clube para o bem pessoal. Ele
essa prova eu não ia conseguir nunca. Então, essa fiscalização na transação de atletas, isso aí, cara, eu não sei como fazer. Porque faz a transação lá fora, não é? E aí, o por fora fica lá. E a gente sabe que é praxe. A gente sabe que é praxe, né? E aí o cara sai do clube milionário. Se perpetua lá no clube e sai milionário. Fim da impunidade. Aí isso aí são sonhos, né? Estou sonhando. O dia que isso acabar no Brasil, fiscalização rigorosa da transação da atletas, reconhecer que os recursos tecnológicos de auxílio em estatísticas e análise são imprescindíveis. É o que eu falei sobre contratação de atletas, né? Pô, ficar usar o dinheiro do clube como o dinheiro é dele, né? Ah, vou botar lá o cara aí, se não der certo, que se dane, né? Então é o cara ter essa responsabilidade de usar o que há de mais moderno, investir em tecnologia, investir em recursos e know-how, né, para uma gestão responsável, né, por assim dizer. Patrocinadores e parceiros, projetos de médio e longo prazo. O idealismo contra o retorno financeiro imediato. Pô, quer ganhar dinheiro amanhã? Né? O patrocinador já quer ter retorno amanhã e não pensa, né, no longo prazo, no futuro do futebol brasileiro, a galinha dos ovos de ouro. O Leonardo falou essa semana, pô, isso aqui, nós temos um produto que podia ser a NBA de futebol. Podia ser a NBA, se fosse bem gerido, se fosse organizado, podia ser. Né? Está aí desperdiçado. os jogadores vendidos hoje, 40%, 50% é do clube. Pena, restante do patrocinador, investidor, militantes do futebol e torcedores de bem. No momento oportuno. Não vai ter outro 7 a 1. Eu vou, depois vocês pegam esse texto aqui, ó. É o artigo que eu escrevi, chama o 11 de setembro do futebol brasileiro. Escrevi no dia do 7 a 1. Cheguei em casa, não tinha no estádio, né? Cheguei em casa e fui escrever esse artigo. Esse artigo teve uma repercussão grande. O René Simões falou dele no programa lá que ele tinha na Fox, com o Falcão. O cara da Emanuel Carneiro ligou, o cara da Globo ligou, ele ligou, um monte de gente. Então, esse 7 a 1 não foi um acidente, não vai acontecer de novo. Mas a melhor coisa que nos aconteceu foi tomar de 7. Se a gente tomasse de 2, ia ficar muito. Tomou de 7, está mostrando a nossa doença. Está mostrando tanto que nós estamos doentes. Entendeu? Então é a hora da gente botar a boca, é a hora da gente de sermos humildes e reconhecer nossos trabalhos metodológicos de gestão, não nos calarmos, a hora de a gente não ficar calado, a gente tem que botar a boca, dar a cara a tapa, buscar uma pressão popular. Vamos conseguir? Não sei, é difícil pra caramba, mas vamos tentar. Clubes pequenos, o bom senso é um levantamento do bom senso. O bom senso é um dos melhores movimentos que surgiu, se não o melhor que surgiu no futebol nos últimos tempos. Sou fã dos caras, tem que começar com eles. Menos de 20 partidas no ano, de 8 a 19 jogos. Nós fizemos 10, não foi, Brasil? Fizemos 10 jogos. De fevereiro a abril, o tempo de duração do campeonato estadual. Nós lá jogamos do dia 2 de fevereiro a 9 de março. Foi a nossa atividade. E um mês de pré-temporada antes. Depois é desempenho de mais de 12 atletas, que corresponde a 82% dos atletas de futebol do Brasil e suas respectivas famílias. Quando recebe? Quando recebe. Baixa a remuneração quando recebe. Nós estamos sem receber, nós não recebemos. Chico, atletas e condição, né? Todo mundo. Atletas e comissão técnica. De comissão técnica você bota ali mais os 10 profissionais. 684 clubes registrados no Brasil, destes 583 não têm calendário, não têm atividades, competições no resto do ano. É muita gente. Lá, o nosso exemplo, ó. América de Altotone, logo 2 no Campeonato Mineiro, apresentação em 2 de janeiro, estreia em 2 de fevereiro, último jogo em 9 de março.
Total de jogos no ano, 10. Dinheiro. Não chegam recursos, quando chegam, que já é simplesmente some, o dinheiro sumiu. Prometeram um monte de coisa lá. Tinha dia que não tinha água no vestiário do jogador tomar banho. Depois do tempo. Matando 1 milhão por dia lá, não foi? E conseguimos levar um trabalho bacana, cara. Fizemos um trabalho bacana. Deu orgulho quem trabalhava. Nós tínhamos feito, faltando 2 rodadas para encerrar a fase classificatória. Nós éramos líderes invictos com 4 vitórias em casa e 4 empates fora. Em todos os jogos, nosso time jogou mais organizado que o adversário. Faltando 2 jogos, não pagaram o salário dos jogadores. Falei, olha, resolve isso aí, senão vai desandar. Falei com o cara, o gestor que me levou. Resolve, senão vai desandar. Não deu outra. Não deu outra. Nosso jogo, vamos jogar contra o Social em Fabriciano, nosso time irreconhecível. Irreconhecível, nome de 4, era para tomar time. 6, 7. Não se faz futebol sem dinheiro, não faz. Jogador, pai de família, início de ano, os caras lá com o IPVA, IPTU, material escolar, no sentido para botar dentro de casa e não paga o salário do cara. Né? Aí, o último jogo em casa, contra o Democrata 7 Lagoas, que era lanterna. Pô, vamos ganhar uma vitória simples classificada. Nós empatamos. Terminamos com os mesmos 17 pontos do Social e do Tricordiano. Fomos eliminados por uma vitória a menos. Domingo de manhã, 9 de março, todo mundo arrasado, né? Já perdemos aqui, ficamos aqui 3 meses aqui, estamos indo embora. À tarde eu comecei a pensar, a melhor coisa que aconteceu foi me classificar. Se classificasse, o problema financeiro, como o hexagonal decidiu, o problema financeiro ia só piorar. Não tinha de onde tirar dinheiro. Viagem, hospedagem, alimentação, salário, despesa com o departamento médico, não sei o quê, ia só aumentar. Nossa campanha hexagonal ia ser uma desgraça, ia ser só derrota. Pô, que bom que nós saímos, deixamos um bom nome aqui na cidade, fizemos uma campanha boa, a cidade reconheceu, todo mundo reconheceu, tivemos uma experiência interessante, que a gente sabia, eu sabia na teoria que não se faz futebol sem dinheiro, mas eu fui lá experimentar na prática. Beleza, dá experiência aí, posso contar para todo mundo. Sem receber, né? Recebendo, os jogadores estão recebendo. Aí. Clubes grandes. A projeção é que alguns clubes grandes possam fazer até 84 partidas esse ano. 43% a mais do que qualquer clube alemão. A Bundesliga tem média de clube 3 vezes maior do que o Brasileirão. Será que ninguém consegue perceber isso? Que não é a quantidade, mas a qualidade dos jogos, e que um é inversamente proporcional, né? Tempo insuficiente para a educação física dos atletas entre os jogos gera um declínio do nível técnico e um declínio na qualidade do produto a ser vendido. O produto a ser vendido são os jogos do campeonato. Torcidas organizadas, isso é uma desgraça, tem que acabar, né? Isso é um absurdo, só existe aqui, acontece, mata um, mata outro e ninguém faz nada, não acontece nada. Horários dos jogos, né, como o senhor falou, 10 horas está cedo, tem que colocar mais tarde, por causa da novela. Né? Endividamento dos grandes clubes, a impunidade, né, que impera, a irresponsabilidade, a falta de fiscalização, falência dos clubes pequenos, a asfixia financeira, falta de convenções, falta de uma política de auxílio aos mesmos, falta de fiscalização. O futebol brasileiro tem que ser bom para a maioria, e pode ser, para a maioria dos que nele militam, e não para uma pequena minoria de privilegiados. Eu não estou falando aqui de ganhar rios de dinheiro, não, estou falando de emprego. Emprego para esses caras, emprego para um monte de gente aí. Dignidade. Dignidade, condições mínimas de trabalho. Né? Dignidade, você falou a palavra certa. E aí os grupos de estudo que a gente pretende fazer, né, eu conto com vocês na divulgação, né, a gente precisa disso. Né, eu esperava um Ibope maior hoje aqui, um quórum maior, mas ajudem no seu ciclo de relacionamentos, ajudem a mobilizar para vir aqui no dia 8 de setembro. A gente vai tentar criar essas salas, né, uma sala ali
a esfera política legislativa, a outra da gestão e governança, a outra técnica científica, a outra didática. Se tiver mais para sugerir, pode falar aí. Ó. Lembra de alguma outra área que a gente pode colocar ali, que a gente cria uma outra sala. Vamos debater. Vamos chegar aqui, ó, chega 8 horas da noite, ver se a gente fica aqui até às 10 e quebra o pau aí. Põe ideia. Não importa se a ideia é estapafúrdia, é brainstorm. Bota aí para fora, vamos anotar tudo. Depois a gente faz uma filtragem e tenta marcar tudo e fazer um apanhado do que pode ser levado para o seminário. Então, a meta é essa, né? O Plano Nacional do Futebol Brasileiro. Então é isso, obrigado pela atenção. A gente conta aí com todos vocês. Momento de união de forças, como eu disse. E a gente não pode, nós não podemos nos omitir. Nós vivemos o futebol. Nós gostamos do futebol. Né? Então, é a nossa área. A gente, é aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Aqui meus contatos. Se quiser anotar, fica à vontade para me ligar, e-mail, no Facebook, o que quiser. A gente tentar trocar ideia. E essa mobilização, né? Que a gente está pretendendo aí. Abrir espaço aí para todo mundo que falar e Maurão. Primeiro que agradecer a apresentação, foi bastante detalhada, né? O que eu vejo é o seguinte, é muito complexo o fenômeno, né? Ou seja, o plano nacional é uma coisa muito complexa. Eu acho que assim, pela quantidade de encontros que nós vamos ter, ainda o nível que a gente vai querer chegar, eu acho que vai precisar de filtragens, porque não dá para a gente, quer dizer, imaginando. Eu coloquei três encontros, mas a gente pode ter mais, cara. Eu acho que e assim, para ir definindo, até filtrar dentro de cada um desses níveis, talvez selecionar 3, 4 pontos que realmente vão compor e vão modificar, porque entrar em todos os detalhes é muito difícil. Eu acho que é criar passos, criar escalas. É necessário entrar em todos, é difícil, até mesmo pela extensão territorial. O plano nacional, a gente fala de geografia, a gente vai estudar bastante. Né? Mas é criar escalas. Né? E eu concordo, eu acho que a primeira escala é da esfera política mesmo. Toda e qualquer ideia que tiver, se não tiver um apelo político, e claro, a mídia tem um apelo político, que move o político, né? Não vai acontecer. Conversei com algumas pessoas hoje dos clubes, Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Atlético é América, uma pessoa só para América. E a maioria falou que eu mesmo, que não é o interesse dos clubes, de fato não é o interesse dos clubes, porque vamos e convenhamos, nos coloquemos no lugar dos clubes, eles vivem disso também, dessa porcaria que está aí, e sem essa porcaria eles vão quebrar, vai ser pior do que está. Eu me interessei muito pelo assunto, muito mesmo, porque corrobora com as minhas ideias. O Alexandre, lá na Conferência, conversei com ele antes, pelo Facebook, antes do 7, comentei com ele que na dúvida não seria uma goleada, isso virou briga na minha casa, porque eu já esperava uma goleada não de 7, talvez 4, sei lá, 3, mas eu esperava uma goleada pelo tamanho da desorganização que o Brasil vem apresentando, e não só da seleção. Então, assim, achei muito bacana, eu já li, achei muito legal. E por quê? Do grande interesse, do esforço de trazer o Toledo, você sabe o que ele trazia, porque o Toledo, com toda a ignorância técnica dele, ele é jornalista, foi atleta de base, então o que ele conhece do futebol? Aquilo que ele militou. Há 10 anos atrás, quando eu conheci ele, a maioria dessas coisas ele já falava, que foi o que a gente tentou aplicar com o futebol, de uma forma assim, muito na prática, tentativa, vamos que vamos. Eu ainda era estudante, ainda era só aluno, mas muita coisa a gente tentou colocar. E assim, a gente esbarra em coisas pequenas, mas essas coisas pequenas não deixam a coisa andar. Passa muito pela política e muito pelo interesse do grande clube e principalmente do empresário. Eu atualmente vivo de conectar em seguros. Então vou falar do que eu acho que o empresário deveria ser, que também é uma das coisas que mudaria muito a cara do futebol.
O empresário ele tinha que ser no máximo corretor. Ele tem que facilitar a venda, viabilizar a venda do negócio, nada mais. Ele não pode ser detentor do produto. Né? Isso é que tem quebrado os clubes. Né? Não acredito que a solução seja retornar à lei do passe, que é ridículo, escravizar o atleta. Né? Mas é necessário que os clubes tenham uma autonomia superior, não vou dizer autonomia total, mas superior, porque é o clube que forma, é o clube que investe, é o clube que descobre o talento, o pior que seja é o clube que vai fazer o que a gente tem hoje. Né? Então tem que viabilizar ao clube. Né? Então, assim, dentro dessa história toda, até para finalizar o meu raciocínio, eu acredito que isso seria possível através de um modelo. Né? Eu não acho que seria algo que algum clube já estabelecido compraria, porque é o risco daquele que está lá caindo. Mas, de repente, que era a proposta do Floorball, foi a proposta do Novo Brasil de uma forma bem minimizada. Né? Lá existiam outros interesses, né? A gente sabe. Mas, de repente, criar uma associação, um clube, ou até mesmo uma empresa, né? Olha, um apoio político na esfera municipal, estadual, federal, né? Um apoio de empresas, apoio financeiro, né? E vim com essa nova ideia e falou assim, olha, estamos aqui um modelo, nos deu um tempo de trabalharemos esse modelo e vamos mostrar que está certo. E a partir daí, sim, criar justificativas práticas, que é o que o brasileiro gosta, né? Justificativas práticas, números, de que o que está errado é o que aplica, de que o que está certo é aplicável. É o que eu penso. Essas daqui são ótimas, olha. O problema é fazer para a prática. Eu acho que tem duas soluções aí. Sem isso não vai ensinar. Uma advogado e outra uma parte política. Então, senão não funciona nada. O apoio ele é fundamental. Fundamental. Né? A questão jurídica, legislação, a questão política. Professor, Uma coisa só para essa questão. Influência política e jurídica para tudo. Mas não consegue mudar nada se não mudar as leis, né? Nós vamos ficar conversando aí. Não existe. É interessante que eu vinha falando e quando o professor Chico foi lá declarar suas angústias, né? E a ideia de trazer justamente a Assembleia para dentro do processo é justamente para não politizar, mas é nesse espaço que se tem se iniciam as propostas de legislação. Né? Mas antes de falar na questão da legislação, nós temos alguns desafios aí, pela experiência que a gente tem em relação a discutir sobre esporte. É um meio extremamente fragmentado, o futebol não foge disso. Então, eu acho que o grande desafio, e a gente nota aqui, não sei se as pessoas você convidou, é de mobilização. Por mais que o assunto ele é um assunto forte, né, mais esse ano, mas eu acho que o grande desafio é a questão da mobilização. Mesmo você tendo o Petiária, o Toledinho e tudo mais, é um meio que ele não consegue enxergar que ele tem que se juntar, ele tem que falar a mesma linguagem para que se conquiste algo. O grande desafio, pela experiência que eu tenho 20 anos na política, é um grande desafio que o esporte ele tem. Ele precisa aprender a fazer isso. Né? Voltando um pouco à questão da legislação, nós falamos aqui um monte de coisa, né? Você deu uma aula aqui e se falou em lei, um monte de vezes. Né? É importante, vamos falar isso também, vai alterar tudo isso que nós estamos vendo. Né? Você falou da questão da lei de incentivo ao esporte, é uma questão complexa. Falando que da estadual, eu não tenho a lei estadual, é uma questão complexa, não só da redação do seu conteúdo, mas da sua aplicabilidade. Talvez a aplicabilidade é mais importante do que a própria
coordenação da lei, sabe? Então, são temas profundos, sabe? A questão quando você fala da educação física escolar, é lei, tem que dar uma TV lá no início, né? Inclusive, nós propusemos isso, a coordenação da campanha Maestro, ele fala sobre isso. Aí você ajudou a montar, né, aquela proposta. Um outro desafio que eu acho que tem que ter, o professor Aurélio falou, é muito importante. Nós tivemos uma reunião, professor, com a direção da escola e com o gerente do evento da Assembleia, aqui há 15 dias, 20 dias. E ele tem muita experiência no cargo e a gente não pode dispersar nos temas, de jeito nenhum. Nós temos que elencar 2 ou 3 grandes temas e fazer alguns poucos subtemas, porque o assunto é muito complexo, é muito grande, para que a gente possa propor alguma coisa. Mas antes de propor alguma coisa, nós temos que entender e definir o que queremos discutir. O que nós queremos discutir? O que queremos propor? Então, surgiu nessa comissão para discutir, professor Mauro, nós conversamos, essa comissão acadêmica e profissional, ela teria essa primeira parte de discussão, vai discutir o conteúdo, e depois a Assembleia entraria uma parte mais de coordenação do evento, de formato do evento. Mas a sugestão, lembra disso? 2 ou 3 grandes temas. Eu concordo plenamente com o Fernando, porque ficou muito abrangente. Muito abrangente. Você não consegue chegar. Cada item ali vai de uma hora. Vai discutir legislação. Exatamente. Vai discutir legislação, mas não tem legislação. E tem quanto a manga aí? E outro tema do Heleno também concordo plenamente, que é a mobilização. A gente tem que encher. Tem que encher. Esse é um grande problema nosso meio. Esse é um problema sério. Cada um exatamente. Na próxima tem que, por exemplo, eu vou falar com o Marcelo, Gente, se vocês conseguirem trazer atletas ativos hoje dentro desse processo, vocês terão mídia espontânea, nós conversamos aquele dia, terão mídia espontânea, uma coisa que é muito difícil de você ter, e futebol, a mídia vem. Se você tem um Levi à frente, um Marcelo, um Fábio, você tem mídia, se você tem mídia, você tem publicidade do debate. É isso que nós temos que entender. O debate tem que ter publicidade, tem que ser externado. As ideias, as propostas têm que ser externadas. Acho que o nosso grande desafio, Chico, tá? Isso é só uma observação, na sua apresentação, você esqueceu de falar uma coisa muito importante sobre mim. Sou formado aqui na escola e casei, sou casado até hoje, com uma professora daqui da escola. Marcelo? A discussão é essa mesmo, Chico. Trazer o povo, né, do futebol, trazer a turma aqui, né? Acho que o grande desafio inicial é exatamente esse, que a gente está poder futebol há pouco tempo também. As pessoas acreditam que o futebol nunca vai mudar. Futebol é assim mesmo. Isso é assim mesmo, vai ser só resenha, não vai. O futebol não pode ser assim. Então, assim, é um pensamento arraigado no nosso meio. É cultural isso nosso. Então, assim, vamos lá discutir, vamos ver quem todo mundo quer mudar, mas ninguém quer participar, ninguém quer sair para casa e discutir. E poderia ser muito legal, não é? Não, tem muita gente boa no futebol, tem muitas pessoas, mas esse Tem 11. comodismo. Tem um time. Tem 11. Vocês acreditam que tem 11 aqui? O Chico como preparador físico e eu como cinegrafista. E tem 11 jogadores aí no campo. Não, eu contei. Quando ele falou, eu contei. Você vem para 8 de setembro. Uma segunda sim, outra segunda não. Então é daqui a 14 dias. Acho um grande desafio nosso vencer o nosso meio. Cada um traz 2, pelo menos, né? Inclusive, desde já, Chico, não, é coisa assim, seria nosso próprio meio, né? Que pode mudar. Mas quem vai fazer as pessoas lá fora mudam o futebol.
tem um grupo reunido para ter uma discussão, começa já a, né, os pílulas, vocês falam, né, que tem comunicação aí, né? Só dá pílulas lá, tem um grupo reunido, o Levi está lá, As pessoas são importantes, as pessoas presentes. destacadas as pessoas presentes. Mas toda hora assim, tem um técnico, isso tem que ser explorado. Desculpa o Levi falar assim, mas tem que ser explorado, mas claro. Talvez eu perca o meu casamento hoje, mas eu vivi. Eu concordo, porque o que acontece? Foi justamente o que eu escutei durante o dia. Você pega, assim, quem milita na base sabe que ótimos, excepcionais profissionais na base, que por causa dessa politicagem não vão chegar ou não chegam aonde poderiam chegar. Né? E a maioria deles acredita de participar disso aqui justamente porque ou eles se enquadram no sistema para que um dia cheguem lá, né? Ou eles se baterem de frente e vão sair. Né? Então, assim, concordo, o Levi estando aqui ajuda muito. De repente, a presença dele traga outros profissionais para o barulho, porque aí sim, né, profissionais já do nível profissional, de equipes de primeira divisão, né? Não vou nem falar do tamanho das equipes, isso já ajuda a encorajar. Você dá uma entrevista, por exemplo, para Itatiaia. Pô, hoje eu tenho um encontro lá no Museu, não sei o que, só que enche. Eu, você fala da Caçada, não tem gente lá. Pode usar de. Pode usar. Isso é bom. Diogo. Não, acho isso aqui super, super interessante, mas realmente a gente precisa mesmo trazer todo mundo. Isso é unânime. Não tem como um time jogar essa solução e a gente falou assim, só o político não, tem que ir nos clubes, tem que trazer o pessoal do Atlético, tem que trazer o pessoal do América, tem que trazer o pessoal do Cruzeiro, eles têm que ir, acho que eles têm que participar, isso é muito importante para eles, para os treinadores, para os profissionais gestores, isso é muito importante, porque hoje a gente vê no futebol treinadores, os novos treinadores com dificuldade de aparecer, então eles precisam buscar alguma coisa além de só ficar ali dentro do clube durante 12, 15 anos e buscar alguma coisa, tem que renovar, não tem como. Precisa. Sem participar. Eu acho que a questão, eu falar da questão política, né, e jurídica, ela é um ponto-chave para analisar muitas coisas. Eu particularmente, claro que cada um tem uma área de maior interesse, né, em estar participando, enfim. Eu tenho uma preocupação com a questão. Eu sou do campo, mas eu tenho, né, eu sou um profissional do campo, né, treinador, mas assim, eu tenho um interesse especial em relação à gestão do futebol. Né? Então, assim, quando for discutir os temas, definir, elencar, filtrar, eu acho que principalmente ser muito pontual. Né? Eu tenho uma pergunta a todos os gestores do Brasil, principalmente de base, todos. Né? O que eles fazem? Porque a formação